Deus nos deu uma palavra a respeito da escolha, que nós podemos escolher o que nós queremos. Deus, ele nos faz uma oferta das bênçãos e das maldições. E depois ele nos dá o direito de escolher o que nós queremos. Nós queremos bênção, então vamos ficar com ele. Queremos maldição? Então vamos buscar a maldição. Mas ele nos dá esse direito. E hoje eu quero falar um pouquinho, dando uma certa continuidade, valorizar o que você já tem. Valorizar o que você tem. Muitas vezes nós temos dificuldade de valorizar aquilo que já é nosso. Né? Aquilo que, uma vez eu estava conversando com um casal, acho que já tem uns 25 anos atrás, e a mulher tinha muito ciúme do marido. E eu conversando com eles, eu peguei e falei: você crê que o seu casamento é abençoado? Eu creio. Você crê que Deus preparou essa pessoa para você? Eu creio. Mas então por que você não valoriza? Não, eu valorizo. Eu falei: não, você não valoriza. Porque se você valorizasse, você ia ver que Ele é a imagem perfeita de Deus. Então você não precisa de ter ciúme dele. Você precisa de valorizá-lo. E muitas vezes, irmão, nós temos tantas coisas que nós não valorizamos. E eu quero falar sobre isso um pouquinho hoje. Coloca para mim ali João 14. Nós vamos lendo 1 ao 3 e depois nós vamos pular lá para 13 e 14. Não se tudo o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Agora vamos lá para o versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O próximo. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós precisamos valorizar mais o que nós temos. O Senhor é bom todo o tempo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Pode se sentar. Porque muitas vezes nós dizemos para nós: eu sou uma pessoa tão infeliz, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho alegria. Parece que as coisas para mim não funcionam. Funciona para todo mundo, mas eu luto e eu não consigo ser uma pessoa feliz. Nada dá certo na minha vida. Parece que eu nasci para sofrer. Parece que o céu e a terra conspiram contra mim. Tudo que eu quero não funciona. Irmãos, veja o que a palavra de Deus fala no 14. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo. Se a tua vida está na mão de Deus, não tenha medo. Se você abriu o teu coração e entregou para que o Espírito Santo entrasse no teu coração, não tenha medo. É isso que ele está dizendo. Não se preocupa. E aí ele vem: na casa de meu pai há muitas moradas. Irmão, sabe, muitas vezes nós estamos na casa do nosso pai, mas nós não valorizamos o que nós temos dentro da casa, aquilo que o nosso pai está nos dando todo dia. Nós queremos mais. Nós somos infelizes porque as coisas não saem do jeito que nós queremos. Nós somos infelizes porque alguma coisa na nossa trajetória aconteceu de errado.
Eu tenho falado aqui na igreja, irmão, esqueça, Jesus não preparou um caminho longo para você. Porque um caminho longo, você olha numa estrada, você não vê fim. Jesus, ele disse que ele veio para preparar o caminho. Nós hoje, neste momento, nós estamos vivendo o caminho que o Senhor Jesus preparou para nós hoje, agora. O Senhor, ele prepara o meu caminho, o seu caminho, é diário. Não é de uma vez ele fez tudo, não, é diário. E ele vai andar com você nessa trajetória de hoje. É hoje que ele vai te sustentar, é hoje que ele vai te direcionar, é hoje que ele vai te dar paz, é hoje que ele vai te dar alegria, é hoje que ele vai te dar direção, é hoje que ele vai mostrar até onde você vai caminhar. E se o dia for difícil, não se preocupe, não turbe o seu coração, fica em paz, que quando o dia for difícil, ele vai estar com você. Mas quando for muito difícil, que você não conseguir caminhar, ele vai carregar você. Glória a Deus. Porque ele preparou esse dia. E a nossa caminhada tem os dias bons e os dias difíceis. Então eu falo, não tenha medo, fique tranquilo, fique sossegado. Quando nós estamos na casa do Pai, nós sujeitamos o padrão da casa. Porque quem manda na casa não somos nós, somos nossos pais. Na casa de Deus é a mesma coisa. Se nós queremos permanecer na casa de Deus, existe um padrão, existe regras, existe obrigações, existe privilégio, existe chamada de atenção, existe carinho, existe amor, existe repreensão. Por quê? Porque o pai, ele é responsável pela família. E muitas vezes nós falamos, por que eu estou infeliz? É porque você muitas vezes estão ainda na casa do pai, mas não estão embaixo daquilo que o pai está determinando. Então nós precisamos começar a valorizar aquilo que o nosso pai nos ensina diário. Não é, agora eu aceitei Jesus, está tudo resolvido, eu já tenho um caminho até o céu, as coisas ruins já ficaram para trás. Não, irmão, tem coisas ruins lá na frente que você não conhece. É só o carinho, o amor do pai que vai te defender. Então, quando nós saímos da presença de Deus, nós saímos, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas saímos da presença de Deus. Então, nós saímos debaixo da proteção do Pai. E quando nós perdemos a proteção do Pai, as coisas ficam um pouco mais difíceis, fica mais complicado. A casa do Pai é onde, irmãos, os problemas, eles são resolvidos pelos pais. Os filhos praticamente não vêem os problemas. Enquanto nós estamos dentro da casa de Deus, eu não estou falando dentro da igreja, eu estou falando na casa de Deus, sob o comando da voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, nos termos que Deus determinou que deve ser feito. Então, Ele resolve os nossos problemas. E nós muitas vezes nem ficamos sabendo que nós fomos atacados por um exército do inferno enquanto nós dormíamos. Mas o exército de Deus, ele estava de plantão, do meu lado, do teu lado, para nos guardar enquanto nós dormíamos. Porque nós estamos sob a proteção do Pai. Então, nós precisamos de valorizar o que nós já temos. O que Jesus disse? Ele falou, olha, o Pai está em mim, eu estou no Pai. E eu estou em você e você em mim. Se eram 3, agora é 4. Então você faz parte desta família protegida. Aleluia. Então, para nós entendermos
precisamos de buscar na palavra de Deus o que Deus quer da minha vida, quer da sua vida. Deus, Ele não quer que nós sejamos reclamões, que nós sejamos coitadinho, coitado de mim, ninguém me dá valor, ninguém me ama, ninguém me quer. Permaneça na casa do Pai, que ali você nunca é colocado de lado. O Pai não abandona. Então, nós precisamos de valorizar aquilo que nós temos. Não saia da casa do Pai por maneira alguma, porque na casa do Pai é o único lugar que você tem proteção. Então eu deixei uma historinha para a gente ver essa historinha hoje e colocar ela um pouquinho na nossa vida. Coloca lá no Lucas 15, por favor. Nós vamos começar a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O próximo. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Só um momentinho, irmão. Herança é quando morre. O pai tinha todo o direito de não dar herança para ele. Mas o nosso Pai, Ele é tão maravilhoso que Ele nos deu o direito de escolha. E o filho escolheu pegar a herança antes da hora. O pai poderia falar: eu vou proteger a tua herança, eu não vou te dar porque você não está pronto. Não, se fosse assim, ele estaria interferindo na liberdade de escolha. Então ele liberou o que ainda fora do tempo, a herança do filho. Vamos para o próximo? Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vamos parar um pouquinho aqui, irmão. Vê que negócio interessante. A primeira coisa é o descontentamento. Eu marquei alguns pontinhos para a gente conversar bem rapidinho. O primeiro passo que acontece na nossa vida é nós estarmos descontentes. Deus tem nos abençoado. Deus tem cuidado da nossa família. Deus tem cuidado dos nossos filhos, do nosso trabalho. Deus tem nos dado tudo. Mas muitas vezes nós não estamos felizes. Nós estamos descontentes. Porque nós queremos não aquilo que Deus está nos dando, mas nós queremos aquilo que nós achamos que é bom para nós. Nós não estamos contentes com o que nós estamos recebendo todo dia de Deus. Então aquilo para nós já não é mais o suficiente. Ah, Deus, eu acordei, eu estou bem, então tá bom. Nós esquecemos de dar glória a Deus porque estamos bem. Então, tudo que Deus está nos oferecendo já não tem tanto valor mais. Nós queremos mais e mais e mais. E aquilo já não está de acordo com a nossa vontade. Nós nos tornamos pessoas descontentes. E neste período nós desejamos fazer o quê? Procurar coisas novas. Nós começamos a pegar tudo aquilo que Deus nos deu e começar a usar do nosso jeito. Eu não concordo com isso. Isso aqui não está certo. O meu ponto de vista é diferente. A minha maneira de eu ver é diferente. Nós não somos chamados para ter maneira de visão e obediência ao Pai. Se nós queremos viver sobre a guarda do Pai. Então esse filho, ele não quis mais ficar na casa do pai. E ele saiu e
e foi viver o quê? Com os bens que ele já tinha recebido. Só que tem um detalhe. Enquanto ele estava na casa do pai, a herança dele só ia multiplicando. Ia vindo. Bênção sobre bênção. Porque ali estava a fonte. Ele estava na fonte. As coisas para ele iam sendo multiplicadas. Ele não via, mas ele recebia. Irmão, você não vê, mas você não sabe o quanto Deus já te abençoou hoje. Glória a Deus. Obrigado. Você não viu. Para você foi automático. Mas tudo que você recebeu até agora, foi Deus que te deu. Por quê? Porque você está na casa. Quando nós saímos da casa, nós perdemos a proteção do Pai. Nós saímos da fonte. Então o que aconteceu com aquele moço? Ele começou a usar a sua herança. Ele começou a usar a tua reserva. Mas aquilo ali parou de ser multiplicado. É igual o azeite, amém? Quando acabou as vasilhas, vazia, o azeite parou de multiplicar. Quando esse moço saiu da casa do pai, ele saiu da fonte. A herança dele parou de multiplicar. Por que muitas vezes nós somos descontentes, irmãos? Porque nós saímos da casa do pai. E aí a fonte, ela para de multiplicar a nossa vida. E nós vamos usar uma reserva. E por um período, não muito longo, como foi o caso desse moço, ele tinha uma reserva. Mas ele começou a gastar do jeito que ele achava melhor. Ele começou a fazer as coisas não sob o comando do pai, porque ele se julgou acima. Ele estava livre para decidir. Era dele, ele podia fazer o que ele queria. Aí acabou. Coloca o próximo versículo para nós, por favor. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Vamos lá, irmão. O problema não foi a fome. Aquela região não teve fome só porque aquele moço saiu da casa do pai. A fome veio sobre todos. O grande problema não foi a fome, foi a desobediência que levou ele ao sofrimento. O povo de Deus, irmãos, ele não sofre pelos problemas do mundo lá fora. Ele sofre pela desobediência da palavra. Porque os problemas lá fora, a palavra de Deus já fala isso. O mundo já é do maligno. Mas Jesus diz: tenha bom ânimo, porque eu venci, você também vai vencer. Mas aquele menino, ele estava num lugar que havia fome. Ele só saiu da casa do pai e veio para o lugar errado. Ele estava no lugar errado, fazendo as coisas erradas, no momento errado. Então muitas vezes nós somos infelizes, não é porque Deus não tem nos abençoado, é porque nós saímos da casa do pai e fomos para o lugar errado. E ali secou a nossa herança. Deixamos de ter a proteção. O problema, eu repito, não foi a fome, mas a falta de proteção do pai. A falta de proteção do pai é que trouxe o sofrimento àquele menino. O próximo. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Aí sim, ele perdeu a proteção do pai, perdeu a herança do pai, e agora ele já estava sendo humilhado. Quando nós entregamos a vida para Cristo, nem o mundo não nos aceita mais. Não saia da casa do pai. O próximo. Ali desejava ele fartar-se das as farrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja que interessante, não? Ele tinha tudo na casa do pai, mas ele não valorizou. E aqui ele queria comer comida de porcos. Ele queria comer resto do resto. E ninguém dava para ele. Olha a situação dessa pessoa. Vê que absurdo o lugar que chegou. Mas o legal, irmão, de tudo isso é as possibilidades que Deus nos dá. O pai, ele sempre deixa a porta aberta, ou então a chave no lugar que o filho sabe que ela fica. Porque se o filho chegar fora de hora, ele sabe onde está a chave. Ele sabe como abrir a porta. O pai nunca tranca a porta. O pai, ele tem um segredo para com o filho. Porque o filho pode entrar na casa do pai a hora que ele quiser. E também ele pode sair a hora que ele quiser. Na casa do pai ele tem a proteção, fora da casa do pai ele não tem a proteção. Porque o pai não vai estar com ele naquele lugar. Então esse filho, ele estava no lugar errado. Ele tomou a decisão errada. Fez as coisas erradas. Foi para o lugar errado. E aqui ele desejava comer o resto dos restos. E não dava para ele comer. Mas como eu falei, ainda há tempo de voltar para casa. Isso que é legal. Essa história é fantástica devido ao arrependimento. O arrependimento. Coloca o próximo. Ainda há tempo de voltar para casa. Né? Então, caída em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Quantas pessoas estavam na casa de Deus, embaixo da proteção de Deus, e escolheu fazer as coisas do seu jeito, e hoje eles têm vontade, mas não têm coragem. Eu queria voltar, mas não tem coragem. Eles acham que eles foram exclusos. O pai nunca vai excluir um filho. Aleluia, Jesus. A porta sempre está aberta para ele voltar. O pai sempre está esperando o filho voltar. Mas ele precisa de cair em si. Esse moço, quando ele viu a miséria que ele estava, ele acordou. E ele falou que na casa do pai dele, os trabalhadores do pai dele tinham tudo. E ele não tinha nada. Ele não queria mais ser filho. Ele só queria trabalhar na casa do pai. Ele queria trabalhar para o pai, sem receber nada em troca. Porque lá ele tinha pão. Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. Tem um ditado, né, irmão, bem feio, né? Fulano está comendo pão que o diabo amassou. Lógico que ele recusou o pão que Deus deu. É um ditado popular, mas ele tem muita verdade nisso. Ele escolheu comer o pão que o diabo amassou, mas não quis o pão vivo que desceu do céu. Por quê? Porque o ponto de vista dele é diferente. Eu faço aquilo que eu acho que é certo. Então está certo. Tudo que você decide fazer que é certo, está certo. O tolo é aquele que fala que você está errado. Não, se você decidiu que você está certo, não é escolha.
O moço escolheu gastar tudo, sair da casa do pai e perder tudo. Mas ele resolveu voltar para casa. Põe o 17, isso, o 18, é o 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Reconhecer o nosso erro é encontrar o caminho para voltar para casa. Enquanto nós não reconhecemos o nosso erro, nós não achamos o caminho para voltar para casa. O próximo, olha o discurso: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu só quero voltar para tua casa. Eu não preciso estar com o Senhor. Eu posso estar lá no estábulo, eu posso estar nos campos, eu posso estar do lado de fora, mas eu quero estar por perto. Glória a Deus. Ele preparou um discurso. O pai não quer saber o discurso do filho. Ele quer o filho de volta. O próximo. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Glória a Deus. O pai estava esperando aquele menino. Louvado seja Deus. Ele fez errado. Eu sei que foi errado. Sabe, irmão? Quando nós erramos, Deus sabe antes de nós errarmos. Antes de eu e você errar, Ele sabe que a gente iria errar. Ele já sabia. Mas Ele já sabia também o que ia acontecer depois do erro. Se nós arrependermos, Ele vem, abraça e nos beija. Aleluia. O abraço significa: eu nunca te abandonei. Aleluia. O beijo: eu te amo. Pode ficar tranquilo. Glória a Deus. Pode ficar tranquilo. O que eu queria era só a sua volta. Obrigado. Você já voltou. Para mim é o suficiente. Aleluia. Irmãos, quando nós voltamos para Cristo, Ele não quer saber os nossos erros. Ele só quer nos receber de volta. Nos Glória. abraçar e nos beijar. Obrigado. O próximo. E o filho te disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado meu filho. Eu perdi tudo que o Senhor me deu. Eu perdi a herança que eu tinha. Eu reconheci a responsabilidade foi minha. Então não precisa de ser chamado seu filho. Só deixa eu trabalhar no teu reino. Só deixa eu estar por perto. Mas o pai não queria ele por perto. Coloca o próximo. O pai, porém, disse aos seus servos: trazem depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Glória a Deus. Faça para esse meu filho o melhor que tem nessa casa. Tu és maravilhoso, Jesus. Ele precisa ser honrado. Ele precisa se sentir amado. Ele precisa se sentir perdoado. E a minha alegria da volta dele é tão grande que tudo de melhor que tiver aqui, eu quero que coloque para ele. Santo é teu nome, Jesus. Veja, irmão, ele não pediu para voltar para a casa do pai. Ele pediu para ser trabalhador naquela casa. Mas Deus não quer você como um trabalhador, quer você como filho. E para isso, nós temos que reconhecer que nós erramos.
A nossa atitude de voltar é só o que precisa para nós ganharmos um beijo e um abraço. Glória. As melhores vestes, ganhar, ser honrado na casa do Pai. Obrigado, Jesus. Ah, mas eu ganhei, o que eu faço? Ele não perguntou para o filho se o filho errou ou se acertou. Prepara o melhor para ele. Coloca o próximo. Trazei também e matai ovelhas cevadas. Comamos e regozijamos. O próximo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Glória a Deus. Quando um filho volta para casa, existe uma festa. Santo é teu nome, Jesus. Essa é a palavra de Deus. Volte para casa do Pai. Tu és tremendo, Jesus. Volte para casa do Pai. O terceiro é ainda há tempo de você se arrepender. O quarto é volte para casa. Porque Ele está te esperando. Amém? Eu quero convidar a igreja Glória a para Deus. nós orarmos. Obrigado, Jesus. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Lembra que o filho